com essa mensagem, tem duas coisas nessa mensagem que são importantes que se ressaltam. São uma, a predestinação, e a outra, de crer realmente que é através de Jesus que a gente é salvo. Porque tem muita gente que pega esse capítulo para justamente dizer que uns são predestinados e outros não. Porque quando a gente lê assim, sem o entendimento do Espírito, vocês vão ver que dá realmente para entender uma outra coisa que Jesus fala. Só quando a gente lê com um entendimento, que a gente conhece a Escritura, a gente entende perfeitamente o que Jesus está falando aqui. Isso vai se revelar agora mesmo, através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Então vamos começar, versículo 26, capítulo 6 de João, do Evangelho. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Vocês querem. Era depois que ele tinha feito a multiplicação dos pães, e muitas coisas assim, né? Eu não vou começar desde o início, senão fica muito longo. Eles digam a verdade. Vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque lhe dei alimento. Não se preocupam tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usam suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Aqui, na verdade, tinha uma multidão que estava seguindo Jesus, né, que tinha atravessado o lago, o mar, mas era tipo um grande lago, para encontrá-lo. Aí eles vinham reencontrá-lo depois da multiplicação dos pães. Aí Jesus está falando para eles: vocês estão vindo atrás de mim? Vocês querem estar comigo? E tem quantas pessoas hoje que querem estar? Você até estava falando hoje, tem até uma modinha hoje, né, de frequentar a igreja, postar umas coisas. Então, tem quantas pessoas que querem estar com Jesus, mas por quê? Qual o motivo? Aqui Jesus ele já tinha descoberto o motivo deles, ele sabia. Não, vocês não vêm pela mensagem, hein? Vocês não vêm pelos sinais, porque entenderam a mensagem, porque entenderam os sinais, mas porque eu lhe dei alimento. Hein? Vocês vêm só pelo alimento. Ah, aqui tem comida de graça, tem comida à vontade, vamos lá. A gente está com ele faz cheio de maravilha, e ainda a gente come. Então ele fala, mas vocês vêm mais pela comida. Eu hoje tenho muita. As igrejas, elas atraem as pessoas mais pela comida que pelos sinais, né? Pelas maravilhas, mas prometendo muitas coisas. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. Né? O que devemos fazer? Não, não é só pela comida, mas a gente também quer fazer milagres. Claro, quem não quer, né? Fazer coisas maravilhas. Jesus lhes diz: esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que lhe enviou. É naquele que lhe enviou, era nele, hein? Em Jesus Cristo. Eles responderam: se deseja que creamos no Senhor. Agora, nas suas versões, se você tem outras, vê Senhor, aqui está em minúsculo, né? Está com S minúsculo. Eles não chamavam ele de Senhor, o Deus. Ah, se você quer que a gente crê no Senhor, em você, como sendo homem, né? Então, eles respondem: se deseja que creiamos no Senhor, que ele falou, mas Deus quer que vocês creem em mim. Mostre-nos um sinal. O que o Senhor, de novo com S minúsculo, o que o Senhor pode fazer, tipo um mágico. Ah, você quer que a gente crê em ti? Então, mostra para nós, faz uns milagres para a gente, faz umas magias lá. Afinal, nossos antepassados comeram mana do deserto. Estou falando para ele, mas afinal, a gente tem Deus, a gente crê em Deus. Quem é você? Quem é você? Nossos antepassados comeram, ou sinal, receberam mana, pão do céu.
Né? Então a gente crê em Deus. Agora, em você, quem é você? As Escrituras dizem: Moisés lhes deu de comer pão do céu. O que a gente cantou agora mesmo, hein? Quem é o pão do céu? Moisés lhes deu de comer pão do céu. Jesus disse: Eu lhes digo a verdade, não foi Moisés, não, quem lhes deu o pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Lá ele está falando dele, né? Jesus. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram ele. Aí agora é Senhor. A gente não sabe se é com minúsculo ou com maiúsculo, que está no início da frase, mas eu posso até crer que seja já. Estou falando Senhor, talvez. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Obviamente, ele não fala de comida física, né? Ele fala da comida espiritual. Nunca mais precisará de mais nada. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. A gente consegue imaginar isso? Se Jesus estava aqui no meio, estaria aqui no meu lugar, o pessoal não via nele, não? Contudo, aquele que o Pai me dá. Agora, contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, eu jamais os rejeitarei, pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. Esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que Ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia, pois é a vontade de meu Pai que todos aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora, veja bem por que ele está falando assim. A gente vai entender o que ele está falando para eles que não criam nele, hein? Ele falou, mas você... Jesus respondeu. Não foi Moisés que lhe deu pão, mas aquele que desce do céu dá vida ao mundo. Só que eles não creram nele, hein? Agora eu perdi onde está escrito. Aqui no versículo 35. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenhas visto. Então, ele está logo continuando. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, eu jamais os rejeitarei. Ele está falando, sim, mas não sou eu que escolho vocês. É meu Pai. Vocês não estão crendo vocês creem em Deus. Vocês acabaram de falar que Deus deu maná, que vocês querem sinais. Então, vocês creem em meu Pai. Então, mas é Ele que me dá vocês. Não sou eu. Vocês não têm que achar que eu fiz alguma coisa. Ele está falando, contudo, aquele que o meu Pai me dá. Ele está falando isso justamente porque eles creem em Deus, que Deus justamente me dá, eu jamais os rejeitarei. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. Que o Pai, que é Deus, naquele que você crê em Deus. E não a minha vontade. Não é a minha vontade, a vontade justamente de Deus, naquele Deus que vocês crê. Esta é a vontade de Deus. Aquele que deu maná para Moisés, o povo. Que eu não perca um sequer de todos que ele me deu. Agora que ele me mandou, mas que eu ressuscite todos no último dia, porque sem mim agora vocês não vão ressuscitar. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Pois a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho, não só alguns, todo aquele. São todos que ele está dando para o Filho. Não é somente alguns predestinados, é todos.
Mas ele está falando que é o Pai que está dando àqueles, porque vocês acreditam justamente nele, mas é ele que está dando. Ele está falando para um povo que está desacreditando em Jesus e está acreditando no Pai, para eles entenderem. Eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado: Eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: Este não é Jesus, filho de José? É o filho de José. Conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer desci do céu? Jesus, porém, respondeu: Param de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim, e no último dia eu ressuscitarei. De novo ele fala: Param de falar mal de mim. Eu estou falando que é Deus que me enviou, o meu Pai. É Deus que envia todos vocês para mim. Esse Deus que vocês acreditam, não sou eu. Parem de falar assim de mim, porque não sou eu, é meu Pai. É meu Pai que está falando isso. Então, eu sou quem vai salvar vocês, mas é meu Pai que me enviou. Eu tenho de ressuscitar vocês. Mas ele sempre argumenta, mas param, é meu Pai, é Deus que está falando. Eu recitarei no 45. Como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. De novo ele fala, mas é Deus. Não vem de mim, vem de Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Todo aquele, não alguns, todo aquele que ouve o Pai, aprende e aprende dele, vem a mim. Ele está ensinando que ele é o Filho. Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu que fui enviado por Deus o vi. Então, a gente tem que ler e reler, e ler e reler, para entender como ele está falando para um povo que desacredita nele. Hein? É como se eu estivesse aqui na frente de vocês, eu estava falando de... eu estou levando uma mensagem aqui. Hein? Aí eu estou falando, mas quantas vezes eu falo até isso? Não sou eu que estou falando. É meu Pai. É a palavra que está falando, não sou eu. Agora, eu tenho que passar essa mensagem para vocês. Se eu não passo essa mensagem para vocês, vocês não vão saber da mensagem, vocês não vão ser salvos. Não é que sou eu que salvo, como Jesus, mas é verdade que eu tenho um ministério, e todos nós temos esse ministério. Se ninguém... A fé ela vem pelo ouvir, o ouvir pelo ler, pela palavra. Então, a gente tem que passar essa mensagem. Jesus estava fazendo isso. Ele estava falando, mas isso não vem de mim. Não adianta me criticar. Porque vocês são escolhidos por meu Pai. Agora, se vocês não creem em mim, vocês não vão ser ressuscitados. Eu tenho de ressuscitar vocês. Mas se vocês não me escutam agora, vocês não vão ter a salvação. Mas você vem do meu Pai, não sou eu. Então os judeus começaram a criticá-lo, pois havia afirmado em seu pão da vida: esse não é Jesus, filho de José? Conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer desci do céu? Jesus, porém, respondeu: Para de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim, e no último dia eu ressuscitarei. Como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu que fui enviado por Deus o vi. Eu lhes digo a verdade: quem crê tem vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida, sim, eu sou o pão da vida. Como ele tem que repetir isso, como ele tem que tentar de convencê-los que ele é o pão da vida, mas que o Pai que enviou eles, que é o Pai que está querendo salvar eles, que é Deus que está querendo salvar todos eles, mas através dele. Ele fala, isso não vem de mim, vem do Pai. É o Pai que escolheu todos vocês. Então, mas vocês têm que crer em mim. Vocês não creem em mim, vocês não vão poder ressuscitá-lo. Eu lhes digo a verdade, quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná
no deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. De novo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. O que a gente vai fazer hoje, através do pão da ceia, a gente vai comer da carne dele. Agora ele começa a falar que a gente tem que comer a sua própria pessoa. Né? Dá para entender assim. Aí eles ficam todos escandalizados, porque eles não entendem que se a gente não participa dele, da vida dele, ele. Eu vou ler, é mais fácil de explicar. Então Jesus diz novamente: Eu lhes digo a verdade, se vocês não comeram a carne do Filho do Homem, que é ele, e não o beberam, porque está esse filho com maiúsculo, e não o beberam o seu sangue, não terão a vida em si mesmo. A gente tem que lembrar que é proibido beber sangue. Hein? Deus proibiu. Porque o sangue é a vida. Então, quando ele fala, se vocês não bebem meu sangue, vocês vão morrer. Porque a vida está no sangue. Vocês têm que beber meu sangue. E meu sangue é a ceia, né, que a gente lembra depois que ele vai ser traído. É. Quer dizer que a gente tem que participar dele, da vida dele, de tudo dele. Sim, a gente tem que se alimentar da carne e do sangue dele. Nessa conotação justamente do sangue dele é a vida que a gente vai ter. Porque eles sabiam que o sangue era proibido, por quê? Porque o sangue contém a vida. Né? Ele tem o Espírito de Deus, está dentro do sangue. Terão a vida em si mesmos. Versículo 54. Mas quem come minha carne, com minha carne e bebe meu sangue, terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é a verdadeira comida, e meu sangue é a verdadeira bebida. Oh, não é a bebida que a gente nutre o corpo, não é a bebida que dá vida. A gente bebe, come, churrasco, qualquer coisa, café da manhã, mas isso aqui não nos dá vida. Só nos mantém vivos, mas não dá vida. A verdadeira comida que nutre, que dá vida para a vida eterna, é ele, é a carne dele e o sangue dele, é de participar dele. Pois minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, eu nele. É isso que a gente estava conversando também hoje de manhã. Como é fácil se afastar do Senhor quando a gente para de se nutrir, né? Da palavra, se nutrir de tudo que Deus nos deixou. Aí a gente vai se afastando, porque a gente começa a comer outras coisas. Né? Tem muitos alimentos para a gente comer no mundo, né? Mas a comida espiritual que dá vida mesmo, que vai nos salvar, que vai nos ressuscitar no último dia, é só Jesus Cristo. Se a gente não come essa comida, a gente não vai ressuscitar, não. Não tem jeito. Quem come minha... vou reler o 56. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, eu nele. Eu vivo por causa do Pai que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Olha como é uma hierarquia. Ele vive pelo Pai. No Pai ele está falando, vocês têm que, não sou eu. É o Pai que escolhe todos vocês. Mas é através de mim que vocês são salvos. Não sou eu que escolho alguns. É o Pai, escolhe todos. Quem vem a mim é quem me aceita. Então, esses aí eu vou ressuscitar. Ele fala, assim como eu sou do Pai, vocês vão ser ressuscitados por mim. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu, seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Ele diz bem, quem comer, não esses que foram escolhidos, esses poucos,
viverão. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum, que era lá do outro lado do lago, ou do mar. Eu queria, quando a gente lê isso, a gente tem que ler realmente nessa visão que ele estava explicando para eles. Mas é verdade, eu sou o filho de José, vocês me conhecem assim, mas quem me enviou é o Pai. Eu não estou falando por mim, eu estou falando que o Pai que está salvando vocês, mas através de mim. Ele quer que vocês me conheçam. Agora, é lógico que a gente não pode, quando a gente conhece toda a palavra também, que não há predestinação da pessoa, só da igreja, do corpo de Cristo. Essa aí sim, ele tem a promessa que ele vai ser arrebatado, né? A igreja. Então a gente tem que fazer parte desse corpo para ser arrebatado e ser salvo. E não individualmente, isso aqui é verdade. Individualmente, ninguém é salvo. Assim, a menos que seja um índio, sei lá, morando, sei lá onde, que não tem conhecimento. Sim, aí ele vem com o bem e o mal embarcado pelo Espírito, né? Então, essa aí sim, se ele faz o bem. Agora, se não, é o corpo de Cristo, como está na palavra. Se não for assim, nada mais faria sentido. Nem a graça, nem o amor, nem o perdão. Para que eu vou perdoar alguém se eu já sou salvo? Para que eu vou servir alguém? Os próprios dons. Para que eu vou servir? Para que eu vou curar? Para que de qualquer maneira, para que alguém precisa se converter? Se de qualquer forma ele não vai ser salvo. Ou se ele foi predestinado a ser convertido, então justamente sou esse. Isso não faz sentido, toda a palavra não faria mais sentido. Porque Isaías precisou anunciar a vinda de Cristo para salvar a humanidade, se já tem a predestinação. Mas não precisava saber que ele é realmente o Filho de Deus. Para quê? Seria assim e pronto. Então, aqui está bem claramente explicado para quem quer entender. Para quem não quer entender, sempre vai poder polemizar. Você fala, não, porque não foi bem assim, porque ele estava falando, mas para mim é muito claro. Para mim é para quem quer entender que ele está falando, não. Vocês não estão acreditando em mim, eu estou falando que é Deus que está escolhendo, não eu. Tudo bem, não tem problema. Não sou eu, mas é Deus que está escolhendo. Mas é todos vocês. Quem vai crer em mim pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Não tem coisa mais clara. Não tem. Certo? Aí eu vou só acabar aqui antes da ceia, porque isso é uma coisa que acontece hoje, justamente, querendo colocar tudo em dúvida também. Né? Que as pessoas se afastam de Jesus. Naquela época, eles se afastaram por causa disso. Você colocava em dúvida. Né? Mas você ainda acabar, então, vou continuar até o final. É justamente aqui. Muitos dos seus discípulos disseram: sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: isso os ofende. Eu estou falando que vocês têm que comer minha carne e beber meu sangue. Porque eles não entendiam, eles pegavam tudo na lei. Eles tinham que entender, porque na verdade eles sabiam que o sangue tinha a vida, que era proibido. Então, é por isso que ele fala: mas isso os ofende? Quando eu falo que vocês têm que beber meu sangue, que eu dou o meu sangue da vida? Então, o que pensarão se viram o Filho do Homem, Jesus, né, subir ao céu onde estava antes? Porque eles vão vir ele subir ao céu, ser levado para o céu. Somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa nenhuma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. As palavras são Espírito e vida. Não é literal. Ele falou, as palavras que eles disse são Espírito e vida. Ele falava da vida que tinha no sangue,
a carne que ele tinha seria a carne da ressurreição. Mas alguns de vocês não creram em mim, pois Jesus sabia desde o princípio que quem não acreditava nele iria traí-lo. Aqui é bem claro, quem creu, quem não creu. Não é quem foi predestinado, não predestinado. Isso aqui não tem isso. Em lugar nenhum está falando de predestinação. Isso aqui são os sábios que querem pôr essa palavra predestinação. Mas aqui em lugar nenhum está falando de predestinação. E acrescentou, no 65, por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, porque quem crê em Deus, pronto, acabou. Quem crê em Deus daquela época não vai vir a Jesus. Quem crê em Deus vai a Ele, é pronto, ele não pode se perder. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou, vocês também vão embora? Por que eles se voltaram e o abandonaram? Porque escandalizou. Falou, vocês têm que beber meu sangue, comer minha carne. Quem não participa de mim, não vai ter a vida. E quanto se escandaliza hoje, quando a gente fala, não, você não pode fazer isso, não. A palavra não diz que você tem que ser assim. Não, você tem que perdoar teu inimigo. Você tem que orar para teu inimigo. São escandalizados. Mas como? Ele fez tanta coisa ruim, eu vou amá-lo? Não pode. Ele fez isso. Mas quem somos nós para julgar? Todo mundo tem o direito de se reconciliar com Deus, Isso aqui não é a gente que tem que julgar. Então tem muitos que se escandalizam e depois se afastam, porque eles querem ficar com a magoinha deles, porque essa magoinha faz bem. A gente passa a mão na cabeça da mágoa, entretém, não é? Tem muito isso. Ah, não, eu não vou perdoar. Entendeu? Simão Pedro, vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu, o Pedro. Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo Deus, é o Cristo, hein? O Santo de Deus, é o Cristo. Então Jesus diz, eu escolhi vocês 12 para... Não. Então Jesus disse, eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é um diabo. Eu já sabia, hein? Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12, que mais tarde o trairia. Agora, me fala mais uma coisa. Será que Jesus tinha tanta falta de discernimento para escolher, para predestinar, para escolher um dos apóstolos que iria traí-lo, se fosse a predestinação? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Não pode haver a predestinação. Cada um faz o que quiser. Ele escolhe ou não. Entendeu? Então isso é claro. Esse capítulo acaba justamente com Judas que vai traí-lo para enfatizar isso. Que cada um é uma escolha, cada um escolher a Jesus ou não. A gente pode escolher a Jesus e depois largar. O que aconteceu aqui com Judas. Ele largou Jesus e não foi mais salvo. Então não há predestinação. Não há. Não existe isso. Mesmo que Jesus tinha escolhido ele. Não tem coisa mais clara. Não tem coisa mais clara. A gente não pode ser escolhido por Jesus e rejeitado no mesmo tempo por ele. Não existe isso. Então vamos, agora sabendo que ele é o pão de vida, vamos aproveitar dessas palavras de Jesus para celebrarmos a ceia. Nos lembrar do pão, do corpo dele que foi crucificado. E vamos tomar do sangue para participar de Cristo.
da carne, como ele mesmo está falando. Pode passar. Eu vou só reler os versículos 27 a 30 ou 31 de 1 Coríntios 11. Pode deixar lá, né? Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor, o que a gente leu agora, hein? Vai ser culpado de pecar contra o corpo, a carne e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice, porque esse pão representa a carne, ele não é carne, porque Jesus nunca queria falar que tinha que comer carne, a carne mesmo dele, nem beber o sangue próprio dele, isso aqui ele nunca queria enfatizar nesse sentido, hein? Ele não enfatizou, porque depois ele fala que essas palavras são espírito e vida. Então, a carne é espírito, o sangue é espírito e vida. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, a gente se lembre, honra a carne através do pão e o sangue através do vinho, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Então, vamos nos examinar antes, porque é uma boa hora sempre da ceia de se deixar inspirar pelo Espírito Santo, que ele nos mostra, que ele sonda o nosso coração, que ele nos mostra onde a gente errou, onde a gente pode melhorar, onde a gente tem que pedir perdão, se precisar. Aí a gente pode tomar tranquilo. Então, na ceia, é a última vez que ele partiu o pão, ele falou assim, o Senhor: na noite em que o Senhor Jesus foi traído, a gente leu que ele ia ser traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus e partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória a mim. Então, Senhor, a gente se lembra agora do teu sacrifício, de tudo, o teu ministério, do que você fez, que você veio fazer por nós, Senhor. Como você falou que no último dia, se a gente se lembrasse do teu sacrifício, se lembrasse de ti, que se a gente acreditasse que você é o Filho de Deus, que você foi enviado por Ele, é que Deus, que pela vontade de Deus, o Pai, que você veio para nos salvar, é que você veio para ser crucificado e sofrer ao nosso lugar. Senhor, é nessa lembrança, é nesse sacrifício que a gente agora come esse pão, se lembrando que é a tua carne que a gente está comendo através desse pão. Pode comer. Amém. E da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este é a nova aliança, confirmado com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Então, Senhor, a gente quer se lembrar da aliança que o Senhor fechou, concluir com a gente, Senhor, pela graça de Deus. Senhor, você veio, você se sacrificou, e através desse sangue que derramou na cruz, Senhor, você nos lavou
Esse sangue nos purificou, nos lavou de todos os nossos pecados, dos pecados de aqueles que se arrependeram deles, Senhor. O teu sangue os lava e não são mais lembrados pelo diabo. Ninguém pode nos lembrar dos pecados, porque eles não existem mais. Através do teu sacrifício, eles foram lavados, não somente esquecidos, mas lavados. Em nome de Jesus, em teu nome, a gente vai tomar esse vinho em lembrança desse sangue que você derramou. Pode tomar. Ô Senhor, muito obrigado por esse culto, por essas palavras, por esse ensinamento que vem da tua palavra.